Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria hoje de falar com vocês sobre as Irmãs Pró-Vida. É uma comunidade ad experimentum que nós pretendemos formar porque já temos o aval do nosso bispo diocesano. E tudo que se faz com obediência é abençoado. As Irmãs Pró-Vida devem realizar o trabalho mais importante do mundo, que, nas palavras de São João Paulo II, ao padre Paul Marx, fundador da Human Life International, é o trabalho da defesa da vida e da família. Disse ele ao padre Paul Marx: você está fazendo o trabalho mais importante do mundo. Ora, se defender a criança contra o aborto, preservá-la para que ela nasça e para que ela renasça pelo batismo, tornando-se filha de Deus, se preservar a família da corrupção, porque a família é o santuário da vida, é o trabalho mais importante do mundo, precisamos então de pessoas especiais para desempenhar este trabalho. Esta comunidade é uma comunidade de mulheres celibatárias, podem ser solteiras, podem ser viúvas, mas com disposição para renunciar para sempre ao matrimônio. E o que elas devem fazer? Cuidar das crianças por nascer e das mães que as têm no seu ventre. Cuidar de gestante é algo que exige pressa. Nossa Senhora foi apressada às montanhas de Judá para visitar a sua parenta Isabel, que estava grávida. A pressa de Nossa Senhora deve ser a nossa. Isabel não pensava em abortar o seu filho. Imagine qual seria a pressa de Maria Santíssima se fosse tentar impedir um aborto. Precisamos, portanto, de irmãs que sejam apressadas em salvar vidas, em fazer visitas, em aconselhar, em falar de Deus, em catequizar essas moças. Algumas delas não conhecem nada sobre a vida espiritual. Engravidaram porque pecaram contra a castidade, aliás, nem sabem o que é castidade. E temos que falar disso para elas. Falar que o corpo delas é templo do Espírito Santo, que alguém pagou um alto preço por este corpo, que nosso Senhor Jesus Cristo deseja unir-se a elas pela Eucaristia com o seu corpo glorioso, de modo que o corpo delas também deve estar puro. Ensinar que o corpo delas um dia vai ressuscitar com Cristo. Tudo isso, esta valorização do corpo humano, que é o fundamento da virtude da castidade, tem que ser ensinado para elas. As irmãs precisam, portanto, com pressa, visitar, aconselhar, servir, catequizar, acompanhar as gestantes, porque elas, hospedadas, não podem sair sozinhas, mesmo para os passeios, têm que ser acompanhadas pelas irmãs.
Tem que acompanhar a gestante nas consultas médicas, no parto, na internação hospitalar. Tudo isso precisa ser feito e requer um cuidado e uma dedicação integral e 24 horas. Amar, sacrificar-se, dar a vida por elas e pelos bebês que elas carregam no ventre. É um trabalho maravilhoso. Foi para isto que Jesus veio ao mundo. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. As irmãs pró-vida, e você, quem sabe, será uma delas, são chamadas a fazer isto. Porém, eu não vim aqui para convencer você a se tornar uma irmã pró-vida, muito menos a coagi-la. Não. Eu tenho pedido a São José e pedido insistentemente que ele envie tais irmãs para nós. A minha oração é semelhante àquela de São Pedro, quando orou pedindo a Deus que mostrasse quem ele havia escolhido para substituir Judas, o traidor. Pedro não disse: Senhor, escolhe alguém para substituir Judas, o traidor. Não. Apresentaram a Pedro o nome de duas pessoas. Uma delas era Matias e outro era José, chamado Justo. E Pedro dirigiu uma oração: Mostra, Senhor, tu que conheces os corações, mostra-nos quem tu escolheste para substituir a Judas. Então, eu sei que se é vontade de Deus que esta comunidade existe, ele já escolheu. Portanto, não serei eu a escolher. E o que eu quero é que Deus mostre. Ele mostre a mim e ele mostre a você, se você foi escolhida para este fim. Não tenho a menor intenção de mudar os planos de Deus, nem de fabricar uma vocação onde ela não existe. Porque a vocação é Deus quem chama. Ele que diz: vem e segue-me. Quando, no início do Evangelho de São Marcos, Jesus anunciou que o reino de Deus está próximo, que o tempo se completou, que era preciso crer no Evangelho e converter-se, ele foi até André e Simão Pedro e disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram as redes e imediatamente seguiram a Jesus. São Marcos 1:18. Ora, é preciso seguir a Jesus imediatamente quando ele chama, mas ele costuma chamar por meio de causas segundas. São pessoas, são acontecimentos, são sinais que ele coloca na nossa vida. Se você estiver com um sinal de que Deus está chamando você para este trabalho, ótimo! Seja muito bem-vinda, porque a messe é grande, os operários são poucos, e não podemos deixar que o trigo se perca por falta de ceifeiros. Quais são as qualidades necessárias para ser uma irmã pró-vida? Como este trabalho é semelhante ao trabalho de um anjo da guarda, porque é para cuidar das mães e dos bebês, as irmãs pró-vidas devem ter uma pureza angélica. Uma pureza que seja semelhante à dos anjos, que contemplam a Deus face a face. Esta pureza deve transparecer no olhar, na modéstia do vestir, nas palavras, em tudo. Tem que ser uma pureza radiante, como aquela da Virgem Maria, aquela mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Tais irmãs pró-vida devem ter uma ternura materna, porque para as meninas que nós acolhemos, nada é penoso quando elas se sentem amadas. Aquela casa é muito grande, há vagas para muitas gestantes, a casa mesmo é ampla, com muitas acomodações, mas ela só vai se parecer um paraíso se elas forem amadas e se sentirem amadas. Essa ternura materna, e a mãe sabe dar a ternura em
todo o tempo, incondicionalmente, é um requisito para as irmãs que vão trabalhar nesta tarefa, que é o trabalho mais importante do mundo. Renúncia às frivolidades. Irmãs que querem trabalhar nisso têm que deixar as coisas que são frívolas, ainda que não sejam pecaminosas. Os apóstolos deixaram as redes para seguir Jesus. Fazendo um trocadilho, hoje é preciso deixar as redes sociais. Deixar o WhatsApp, deixar o Facebook, deixar o Instagram, deixar as redes, porque tais redes, se é verdade que elas ajudam muito na evangelização, não é menos verdade que elas também nos prendem, nos amarram, consomem o nosso tempo, expõem-nos às ocasiões perigosas ou até pecaminosas. Renunciar às frivolidades, renunciar às vaidades. Quem for trabalhar como irmã, evidentemente, não pode se dedicar a cultuar a própria beleza. A beleza de uma irmã deve ser as suas virtudes, as suas boas obras, o seu serviço. São esses os ornamentos com que Deus se alegra. Não estes ornamentos externos que consomem tanto tempo habitualmente na vida das mulheres. Também o amor à oração. A irmã pró-vida deve rezar muito, porque somente na oração nós conseguimos abastecer a nossa alma para a ação. E por fim, a irmã pró-vida deve ser silenciosa. Um silêncio interior e exterior. Dádiva de Deus é a mulher silenciosa, e nada é comparável à mulher bem educada. Provérbios 31:14. É um poema ao trabalho da mulher que fala sobre a discrição feminina. É difícil encontrar uma mulher silenciosa. As mulheres têm a tendência de falar muito, porque elas observam muito, especialmente os detalhes, e elas falam aquilo que vem. Mas o silêncio não é impossível para as mulheres. Maria Santíssima é a Virgem do Silêncio, é a Rainha do Silêncio. E se vocês querem uma mulher mais próxima da nossa época, silenciosa, eu dou a vocês um exemplo bem recente, que é Madre Teresa de Calcutá. Esta mulher que se dedicou à assistência dos mais pobres entre os pobres na Índia, na cidade Pesadelo de Calcutá, fazia uma questão imensa de orar. Perguntaram certa vez a ela: Madre Teresa, qual é o seu segredo? E a resposta dela disse: muito simples, eu rezo. As irmãs ficavam em adoração no sacrário pelo menos 1 hora por dia. Em 1972, quando se deu a grande catástrofe das inundações em Bangladesh, Madre Teresa logo enviou as irmãs para lá a fim de ajudarem. As carências eram imensas e o trabalho exigia das irmãs um esforço sobre-humano. Pediram a elas então que, excepcionalmente, não interrompessem o trabalho para as suas orações. Madre Teresa decidiu o contrário. Não, as irmãs vão para casa, para as suas orações e para a Santa Missa. Naquele momento, perante a catástrofe das inundações, muitos dos socorristas não entenderam a determinação. Mas para Madre Teresa era claro que a força das irmãs se esgotaria se não fosse alimentada pela missa e pela oração diárias. Quem fala isso é o padre Leo Masburg, que conviveu com Madre Teresa e suas irmãs durante anos e escreveu este livro, Madre Teresa, uma vida maravilhosa. Ela era uma mulher de oração. Nós vamos precisar de irmãs que rezem, que gostem de gastar muito tempo diante do sacrário. Porém, tais irmãs deverão ser silenciosas.
E acredite, este padre que esteve também na Armênia com as irmãs de Madre Teresa sentiu uma saudade imensa quando saiu daquele país. Mas por quê? Porque parecia um paraíso. E como assim? Aquele país, sob domínio comunista, cheio de dificuldades, por que parecia um paraíso? Vou ler o que o próprio padre Léo Masburg relata. Ao fim daqueles 6 meses, percebi que as irmãs não tinham tido uma única discussão, nem entre elas, nem comigo. As 4 irmãs tinham caracteres muito diversos e, em parte, eram muito temperamentais. No entanto, existia uma perfeita unidade e harmonia, embora do ponto de vista material e também psíquico fosse um tempo muito difícil. No fim, sentia-me como se tivesse sido expulso do paraíso. Que coisa linda, não é? Aquelas irmãs não tiveram nenhuma contenda entre si, nem com o padre. Como isso é possível? Não faltaram ocasiões, mas a caridade tudo suporta. E quando você guarda um silêncio no coração, você não transborda em palavras a sua amargura. Você passa não apenas a falar o bem, mas a pensar o bem dos outros. E isso para a Madre Teresa era uma regra. Quando ela viajava, na hora que ela voltava, queriam saber as histórias, o que aconteceu. Não apenas aquilo que ela fez de bom, mas também as dificuldades que ela encontrou, aquilo que ela sofreu de constrangimento, alguma maldade. Mas Madre Teresa, por princípio, nunca proferiu uma palavra negativa acerca de ninguém, diz o biógrafo dela, Padre Léo Masburg. As nossas perguntas insistentes, se ela aqui ou ali não havia sido enganada, manipulada ou usada, ela quase sempre respondia: eles foram tão bons conosco. Em vez das fofocas de que estávamos à espera, ela contava como os anfitriões ou os governos dos países visitados tinham ajudado nisto ou naquilo, como se tivessem como eles se tinham esforçado e quais os resultados obtidos. Nunca deixava sair uma palavra negativa, de modo que em certa ocasião disse: mas Madre Teresa, nem tudo deve ter dado certo. Ainda assim, não hesitou em responder: sabe, padre, é melhor desculpar do que acusar. Devo ter ouvido esta frase dela inúmeras vezes. E olha só uma observação que ela fez. Um pecado que nunca terei de confessar é o de ter condenado alguém. Já pensou? Que coisa linda! Ela não condenava ninguém. Sempre procurava ver o bem nas pessoas, mesmo quando fosse difícil. Não condenar, perdoar, pedir perdão é a chave da boa convivência. E isso que ela fazia, ela exigia das suas irmãs. Por isso que irmãs tão diferentes, com temperamentos tão difíceis, conseguiam conservar a harmonia. Havia um silêncio interior, que também se transmitia nas palavras externas, certo? Ora, nós vamos precisar disso. Se você quer ser uma irmã como esta, e uma irmã pró-vida, lembre-se do silêncio. Lembre-se do amor fraterno, porque nisto saberão que vós sois meus discípulos, disse Jesus, se vos amardes uns aos outros. Não é necessário que as irmãs pró-vida tragam atestados de bons antecedentes, porque nem Jesus, quando chamou seus discípulos, exigiu que o passado deles fosse maravilhoso. Não. Mas é necessário que elas tenham um desejo enorme para o futuro de adquirir a santidade.
Eu tenho pedido pessoas semelhantes a anjos. Se você acha que não tem vocação porque você não é semelhante a um anjo, lembre-se, eu não falei qual é o grau de semelhança. Se você admira os anjos e se você quer ser semelhante a ele, está disposta a empregar a sua vida neste ideal, seja bem-vinda. Porém, se o seu caso é levar uma vida mais ou menos, sem fazer esforços extraordinários para a santidade, de fato, não é esta a sua vocação. A vocação pró-vida é a vocação de um trabalho excelente e exige pessoas excelentes. Ora, entre as irmãs vai haver uma, que deve ser a última de todas e a serva de todas. Esta será a superiora. A superiora é aquela que deve servir mais do que as outras, aquela que deve transbordar em santidade, para que a santidade também chegue às outras a quem ela vai governar, e é aquela que terá um julgamento mais severo, porque ela vai responder por si e pelas subordinadas. Evidentemente, onde há duas, tem que haver uma cabeça. Se houver 3 ou 4, tem que haver uma que seja a chefe. Isso é bom e necessário para toda a sociedade. Mas nada demais em ser ou querer ser superiora. Só lembrando que a autoridade é serviço, e a quem muito foi dado, muito será cobrado. O trabalho é grande. As gestantes não existem duas iguais. Uma sofreu abuso durante a infância ou a adolescência e ficou grávida. Outra apanhou do marido e teve que fugir de casa. Uma terceira foi encontrada nas ruas, juntamente com os filhos já nascidos. Uma quarta cometeu adultério e está envergonhada e queria que nós a ajudássemos durante a gravidez. Uma quinta foi expulsa de casa porque os pais não aceitaram a gravidez. São situações inúmeras que requerem a hospedagem. E a hospedagem de gestantes, mais do que o trabalho de socorrê-las, exige um amor que tudo suporte, tudo. E para as irmãs pró-vida, precisamos de uma habilidade que é um dom de Deus para tratar com elas. Precisamos de uma ternura que venha temperar todas as asperezas, de um desejo de imolar-se, de sofrer, de sacrificar-se, de dar a própria vida, e uma perseverança até o fim. Nada pode desanimar aquelas que entrarem para este trabalho. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Então, como nós já temos aqui o aval da nossa autoridade diocesana, aqui na Diocese de Anápolis estamos noticiando que estão abertas as portas para aqueles que Deus chamar. Não sou eu que quero chamar, nem quero fabricar vocações, mas quero despertá-la se ela já existe em você e está adormecida. Se Deus chamou você e você não sabia, venha, porque as portas estão abertas, a messe é grande, os operários são poucos e haverá uma grande recompensa no céu e desde já, acreditem, uma grande alegria. Porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Todo aquele que por causa dele deixa pai, mãe, irmãos, terras, casas, filhos e filhas, por meu nome, por causa do Evangelho, diz Jesus, recebe 100 vezes mais aqui na terra e no futuro a vida é eterna. As irmãs serão para as meninas, as hóspedes, serão para as irmãs como filhas. As criancinhas serão como filhos ou como netos, como vocês preferirem, ou talvez como sobrinhos. Vocês terão amigas que vão tratá-las como mães para sempre, porque elas não se esquecem do carinho com que foram tratadas durante a hospedagem. Elas vão rezar por vocês e vão acolhê-las nos tabernáculos eternos. É muito bonito a gente fazer um trabalho como esse
E a gente logo percebe que o Papa São João Paulo II não estava exagerando ao dizer ao padre Paul Marx: você está fazendo o trabalho mais importante do mundo. A recompensa que nós já teremos aqui na Terra, ela é acompanhada de perseguições, claro. Mas lá no céu, ela já será plena. Só peço uma coisa: não deixe Jesus esperar. Uma coisa que os apóstolos não fizeram foi dizer: Senhor, dá-me um tempo, eu vou ajeitar aqui a minha rede, o meu barco, eu vou conversar com meu pai, vou dar um jeito nos meus empregados, depois eu vou segui-lo. Não. Eles deixaram as redes imediatamente. Uma coisa que Maria Santíssima não fez quando soube do anjo que a sua parenta Isabel estava grávida foi pensar assim: eu vou preparar a minha viagem, daqui a alguns dias, quem sabe eu vou... Não, ela saiu às pressas. O trabalho requer urgência. Lembre-se que a nossa vizinha Argentina escolheu a morte e a maldição. Um país que legaliza o aborto é um país que atrai sobre si a maldição de Deus. E esta maldição pode chegar a nós, porque os maus exemplos com facilidade se expandem. E nós temos que tomar cuidado. O trabalho hoje para nós livrarmos o Brasil da maldição do aborto, depois que no país do Papa, a Argentina, o aborto foi legalizado nas duas câmaras, né? A dos deputados e a dos senadores, tem que ser um trabalho de vigilância redobrada. E não é apenas uma vigilância de estar acompanhando os projetos de lei, as proposições legislativas, as ações nos tribunais. É uma vigilância de acompanhar cada gestante em perigo, cada uma delas que está precisando de uma visita, de um aconselhamento, de uma catequese, porque Jesus não veio salvar de um modo abstrato as estruturas, o sistema social, a coletividade. Ele veio salvar a cada um de nós. É cada um de nós salvo que torna a estrutura uma estrutura salva. Mas a salvação é individual. Assim como a conversão também é individual. E o nosso trabalho para a vida é um trabalho essencialmente individual. A gente vai atrás daquela ovelha perdida, deixando as 99 no aprisco. E depois que a encontra, coloca sobre os ombros e diz aos amigos: alegrai-vos comigo, porque encontrei a ovelha que havia perdido. Um trabalho como esse, vocês dá para perceber, é um trabalho sem fim. Quanto mais a gente trabalha, mais vai ter que trabalhar. Você quer ser uma irmã para a vida? Você acredita que tem esta vocação? Venha falar conosco. O nosso telefone fixo é 062 3313 4792. Vou repetir. 062 3313 4792. A nossa página é providaanápolis.org.br. E lá vocês têm todos os dados para entrar em contato conosco. O nosso endereço é Rua Bela Vista, quadra M de Maria, lote 65, bairro Jardim Goiano, bem perto do feirão coberto do IAPC. Uma casa grande com uma fachada azul, com o letreiro Provida de Anápolis. Venha fazer-nos uma visita. Se for Deus quem estiver chamando você, seja muito bem-vinda. E venha aqui fazer o trabalho mais importante do mundo. Vamos agora dar uma bênção. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Gina Beretta Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.